Olá, galerinha! Caderninho em mãos, prontos para anotarem tudo desta aula sobre estrutura das palavras, ainda falando sobre a composição morfológica de uma palavra, certo, gente? Então, nós já vimos em aulas passadas que uma palavra é formada por morfemas. O que são os morfemas? São pedacinhos de estruturas que vão trazendo significados à minha palavra. Nós vimos, por exemplo, o radical. O radical foi o primeiro morfema que nós vimos. Por quê? Porque ele é a parte que contém o significado maior da minha palavra. Então, ele é o mais importante na estrutura da minha palavra. Depois de encontrar o radical, quem que eu tenho que buscar? A vogal temática. Lembrando que não é toda palavra que possui uma vogal temática, tá? Vogal temática é aquela vogal que se une ao radical para formar o quê? Um tema. Certo, gente? Então, eu tenho um radical mais uma vogal temática, isso resulta no tema. O que é o tema, gente? É o todo com sentido, certo? É o todo com sentido. Por exemplo, cas é o radical, a é a vogal temática. Eu juntei casa, formou o todo com sentido, ok? Depois de eu encontrar a vogal temática, eu vou procurar por quem? Por uma desinência. A desinência, se for de nome, ela vai indicar o gênero da minha palavra, se é masculino ou feminino. Menina, menino, certo? Se for um nome ainda, pode indicar o quê? Uma desinência de número, plural e singular. Meninos, menino, meninas, menina. Se for um verbo, a desinência, ela pode indicar o quê? O tempo e o modo do verbo. Por isso, desinência modo temporal, cantava, cantasse. Ou pode indicar a pessoa do discurso, é a primeira pessoa do singular, do plural, cantavam, cantávamos, cantaste, certo, gente? Encontrei o radical, encontrei vogal temática, encontrei desinência, agora eu vou procurar por quem? Agora eu vou procurar pelos afixos, porque a minha palavra ela pode ter um afixo. O que é o afixo? É aquilo que não está fixo na minha palavra, aquilo que eu posso retirar e colocar da minha palavra, tá? Por quê? Porque o afixo, ele é capaz de alterar o sentido da minha palavra, se ele for um prefixo. Prefixo, ele está antes do radical. Então, o prefixo é aquele morfema que vem antes do radical para quê? Para alterar o sentido da minha palavra. Por exemplo, feliz, tá? Feliz, a gente sabe que é um adjetivo, ok, gente? Feliz é um adjetivo. Coloquei o in diante dele, infeliz. Mudou o significado, não mudou, gente? Ó, uma pessoa feliz, uma pessoa positiva, alegre, sorridente, infeliz. Já trabalho com um sentido negativo, não feliz. Não feliz alterou completamente o sentido da minha palavra. Mas, atenção, feliz e infeliz continuam sendo o quê? Adjetivos. Não alterou a classe gramatical, alterou apenas o que, gente? O sentido, a semântica da minha palavra, tá? E o sufixo? O sufixo é aquele morfema que eu coloco depois do radical. Depois do radical. Então, ó, antes do radical vem o prefixo, o prefixo. Depois do radical vem o sufixo. E atenção, geralmente o sufixo faz o quê? Qual é a função dele? Geralmente ele altera a classe gramatical. Então eu acrescento um sufixo à minha palavra e ela sai da caixinha do substantivo e vai para a caixinha do adjetivo. Ela sai da caixinha do adjetivo e vai para a caixinha do advérbio. Por exemplo, na palavra feliz, a palavra feliz, o radical feliz, quando, que é um adjetivo, certo? Que é um adjetivo, quando tem um acréscimo de um sufixo, ó, felizmente, mente é um sufixo, ele se transforma em advérbio, gente. Ele se transforma em advérbio. Então, ele sai da caixinha do adjetivo e passa a ser um advérbio, ok? Perceberam aqui? Professor, mas ele sempre vai alterar a classe gramatical? Não, eu coloquei aqui geralmente. Geralmente ele altera a classe. Muitas vezes ele não altera a classe, mas ele passa, ele muda a significação também dentro de um constituinte maior. Por exemplo, né, passa a ser de um produto,
né? De um produto para mesmo sendo um substantivo, mas passa de um produto para o produtor, ok? Então, geralmente muda a classe gramatical. Outro exemplo, ó, portar. Portar é um verbo, certo, gente? Portar é verbo, ok? Quando eu coloco um prefixo importar ou exportar, eu altero o sentido, não altero? Importar, portar para dentro, exportar, portar para fora. Altera o sentido do meu verbo, mas continua sendo verbo. Isso é muito importante, tá? Agora, se eu acrescentar aqui, ó, um sufixo, portação, ó, portação não existe, mas importação existe. Acrescentei um sufixo. Bem, se eu acrescentei um sufixo aqui, eu já tenho o meu verbo transformado em substantivo. Importar é verbo, mas importação já passa a ser substantivo. Então, saiu da caixinha do verbo, foi para a caixinha do substantivo. Da mesma forma, vende, revende, vender novamente, ok? Continua sendo verbo, vende um verbo, revende um verbo. Mas revendedor ou vendedor, com o acréscimo desse dor, que é um sufixo, eu tenho o quê? Um substantivo, o vendedor, o revendedor. Certo, gente? Professora, como é que eu vou saber se é um prefixo, se é um sufixo? Eles são estruturas fixas? Sim, gente, são morfemas fixos. Vocês encontram listas dos principais prefixos, listas dos principais sufixos, certo? Então, é bem importante vocês lerem essas listinhas 1, 2, 3 vezes, só para vocês se familiarizarem um pouquinho com eles, tá? Mas assim, quando eu não tenho essas listinhas em mãos, o que eu faço? Eu vou por um método de dedução. Como assim de dedução? Bem, na palavra felizmente, será que é um sufixo isso aqui que vem depois? Bem, eu penso assim, felizmente, atualmente, tristemente, fortemente, geralmente, todas essas palavrinhas possuem o morfema mente. Bem, se todas elas possuem morfema mente, mente só pode ser o sufixo desta palavra, porque nós já vimos desinência, né, gente? Esse mente aqui, ele não indica tempo, ele não indica modo, ele não indica masculino e feminino, ele não indica plural e singular. Bem, se não é desinência, só pode ser o quê? Um afixo. Se apareceu depois do radical, só pode ser o quê, gente? Sufixo. Certo? E você vai perceber que ele aparece em outras palavras, então ele não faz parte do radical. Da mesma forma aqui, ó, importação, sustentação, certo? Suposição, esse são, ele vai aparecer em muitos outros nomes. Criação, se vai aparecer em muitos outros nomes, eu sei que funciona como sufixo, ok? Bem, já sei o que é um prefixo, já sei o que é um sufixo, consigo identificar, treinei aí, exercitei, peguei algumas palavrinhas e treinei essa parte de afixos. O que eu tenho que fazer agora? Bem, está faltando ainda um elemento bem importante para a construção da minha palavra, que é a vogal de ligação ou a consoante de ligação, gente. O próprio nome já diz, para que elas servem? Elas servem para ligar, elas servem para unir. Elas surgiram por uma questão de eufonia. O que é eufonia? É um som bonito, né? Fono, som. Então é para melhorar o som da palavra. Por exemplo, quando a pessoa foi criar a palavra gasômetro, certo? Aí a pessoa foi lá e pegou o radical gás, mais o radical de metro e juntou gasmetro. E pensou, gasmetro, se eu colocar talvez uma vogal aqui, uma outra letrinha, fica um pouquinho mais chique esta palavra, sofisticada, mais bonitinha. Ele foi treinando até que apareceu gasômetro, ó. Gasômetro ficou legal, vai ficar gasômetro. E este O surgiu aqui então para quê? Para melhorar o som desta palavrinha. Então o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um radical e outro radical. O que acontece com a vogal e consoante de ligação? Elas estão aqui para ligar. Ligar geralmente quem? Um radical a outro radical. Um radical a um sufixo a outro sufixo.
certo, gente? Então, a vogal e a consoante de ligação geralmente unem um radical a um sufixo, um radical a outro radical, um sufixo a outro sufixo. Então, você olha para cá, olha para cá. Eu tenho aqui um radical e outro radical. Aí apareceu aqui esta vogal O. Pensa comigo, é uma vogal temática. Para ser uma vogal temática, ela tem que formar o que, gente? O tema, o todo com sentido. Existe a palavra gaso, gaso? Não, não existe a palavra gaso. Se não existe a palavra gaso, não formou o tema, um todo com sentido, certo? Este o indica masculino e feminino para ser o quê? Uma desinência de gênero? Não, é coisa. Coisa não tem sexo, não tem gênero, então não, ok? Eu não tenho uma desinência de gênero aqui. Eu tenho o quê? Eu tenho uma vogal de ligação, está unindo um radical a outro radical, certo, gente? E aqui na palavra cafezal, cafezal vem de café. Então o primeiro passo é você encontrar o radical, ok? Cafezal vem de café, ó, cafezinho, café é o radical. E agora, será que o zal é o sufixo ou o al é o sufixo? Aí você pensa em outras palavras que tenham essa terminação. Cafezal, milharal, matagal. O que eu tenho aqui formando o sufixo? Apenas o al, ó. Apenas o al, ele funciona como sufixo, ok? E aí sobrou esta letrinha aqui, ó. Letrinha Z. Ai, ai, ai. Para que serve esta letra Z? Milharal. Milho, al, milharal, ali ficou legal. Agora em cafeal, cafeal, parece que tá faltando alguma coisa, vamos acrescentar uma letrinha, vamos melhorar o som, cafezal. Este Z está ali para melhorar o som da palavrinha, né, na sua constituição. Então este Z é chamado de consoante de ligação, está entre um radical e outro sufixo, ok? Aqui, cafeteira, que também vem de café, ó, radical, vem de café. Cafeteira, batedeira, lavadeira. O que seria este eira? Este eira é um sufixo, certo, gente? É um sufixo. Aí apareceu esta letra T aqui, ó. O que essa letra T está fazendo aqui, gente? Está unindo um radical ao seu sufixo, melhorando o som. Cafeeira, cafeeira, cafeteira, batedeira. Ó, eu tenho aqui uma consoante de ligação. Na palavra cafeicultura, que vem de café também, ó, café, mas também vem de cultura. Radical mais radical. Sobrou esta letrinha aqui, ó, letrinha I. O que seria esta letra I? Pensa comigo. Forma o todo com sentido? Cafei, cafei, existe? Então não pode ser vogal temática, certo, gente? Não indica gênero, masculino e feminino. Não é uma desinência de gênero essa vogal. O que seria então? Se está unindo um radical a outro radical, este só pode ser o quê? Uma vogal de ligação. Certo, gente? Então, atenção. Neste primeiro momento, então, nós temos a estrutura da palavra, ok? Quando nós temos um morfema que vai constituindo, ou melhor, morfemas que vão constituindo a palavra, que vão trazendo significado a esta palavra. Isso é muito legal. Essa parte da gramática ela é bem interessante porque você utiliza em muitas outras áreas. Às vezes você está fazendo uma leitura, né? Está fazendo uma leitura e encontra uma palavra, opa, que palavra é esta? E aí você busca o seu radical e opa, entendi o significado a partir do radical, a partir do sentido do prefixo, do sentido do sufixo. E aí você compreende o todo, né? Esta parte da gramática ajuda muito em conteúdos também de química, de biologia, né? Com alguns termos científicos. E aí você vai buscando os significados e tudo vai fazendo sentido. É muito importante estudar a estrutura e formação das palavras para você compreender um pouquinho mais o que? A etimologia, né? A origem desta palavra, o radical, o significado base que vem lá de trás. Aí você vai entender, por exemplo, que na palavra, na palavra denegrir, a palavra denegrir vem de
Negro, tem como radical negro. O que vem antes do radical é chamado de prefixo. Qual é o sentido desse prefixo? É movimento para baixo, é colocar alguém em posição de negro. Olha que palavra preconceituosa, gente. Olha que palavra preconceituosa. Mas é claro que nós entendemos que esta palavra foi construída, era utilizada no momento em que a sociedade se marcava muito mais preconceituosa em relação à raça e atuando também de maneira muito violenta em relação à etnia, certo, gente? Então é claro que hoje a gente entende o significado, mas quando eu penso no significado, na origem dela, eu tenho coragem de colocá-la no texto? Não, não tenho coragem de colocá-la no texto, porque eu compreendi o seu real significado. Aliás, é bom compreender também que os significados eles passam a ser silenciados, porque hoje quando as pessoas leem a palavra denegrir, o que elas pensam? Denegrir é menosprezar alguém. Quando não se conhece esta raiz significativa, quando não se conhece o radical, o sentido maior desta palavra, você vai utilizar, certo? Você vai utilizar a palavra no sentido de menosprezar e tudo bem. Ficou silenciado esse sentido maior, que é de colocar alguém em posição de negro. Da mesma forma, a palavra aluno. Quando você entende que aluno vem lá da raiz luno, que quer dizer luz, e aluno quer dizer um ser sem luz, você pensa, poxa vida, mas hoje eu, enquanto professora, não uso mais o termo aluno para designar um ser sem luz, certo? Mas quando eu fiquei conhecendo esta palavra, assim, neste significado, vou deixá-la de lado, vou substituir aluno por estudante, certo, gente? Então é claro que os sentidos eles acabam sendo silenciados com o passar do tempo, mas é bem importante a gente conhecer para saber se a gente vai continuar utilizando este vocábulo ou não, certo, gente? Compreendido, ó? Beijinho, beijinho, tchau, tchau!